Salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje eu vou fazer a parte 2 do último vídeo que nós lançamos falando sobre TPA. E antes da gente rodar a vinheta e começar o vídeo, eu queria lembrar a todos vocês que já começamos as nossas comemorações de aniversário da Coral Cultura, tá bom? Nós já estamos com o site carregado de promoções, combos exclusivos, corais inéditos, condições super especiais de frete. Então, não perde tempo, corre lá, www.coralcultura.com.br e aproveite e adquira os seus corais cultivados com garantia de chegada e aquele padrão top. E um último recado, lembrem-se, no dia 25/5 nós teremos o nosso encontro online, onde nós falaremos, sobre os recifes de corais, vamos trocar uma ideia aí sobre o ambiente coralíneo, sobre todas as coisas que vem acontecendo no meio ambiente, principalmente nesses ecossistemas tão importantes. Então, aqui embaixo na legenda tem o link de inscrição, tá bom? Para esse nosso encontro, vai acontecer dia 25/5 às 14 horas, beleza? De maneira online e 100% gratuito. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui num cenário um pouco diferente, do que eu tenho feito nos últimos vídeos, porque justamente o assunto hoje ele não diz respeito especificamente sobre o nosso Nano Reef, o nosso aquário sustentável. Na verdade é um assunto geral, sobre aquário marinho, que é a TPA. E como eu comentei no último vídeo, eu tinha certeza que algumas coisas iam ficar de fora, eu ia acabar esquecendo alguns pontos. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui que eu quero comentar, que eu acho legal, trazer, considerar aqui para vocês, para a gente poder fechar um pouco mais esse assunto aí. E claro, a discussão continua aí nos comentários pra gente sempre trocando aquela ideia, tá bom? Então, uma coisa que acabou faltando no último vídeo foi justamente eu mostrando como eu faço a TPA. Então eu vou mostrar pra vocês como eu troco aqui a água do nosso Nano Reef. E aí justamente uma coisa que eu acho legal, de levar em consideração quando a gente vai trocar a água, é justamente pensar, como a gente vai, digamos que, reintroduzir aquela água no aquário, Principalmente quando a gente tá falando de um Nano Reef, onde a gente não tem um sump embaixo, Muitas vezes o aquarista pode acabar tendo problema, ou até mesmo dificuldade na hora de pegar o galão ou o balde e aí acabar virando dentro do aquário, aí balança substrato, faz toda uma bagunceira ali, mexe rocha, derruba coral. Muitas vezes acaba sendo uma confusão, essa hora de introduzir água nova no aquário. Apesar de nesse Nano Reef eu não ter substrato e em parte isso não ser muito um problema, eu quis mostrar para vocês uma ideia bacana aí, justamente de fazer essa reposição de água, essa introdução da água nova, que é justamente pegar a sua bomba de reposição de água de RO, Então aqui no caso tem uma eclusa ligado a uma SB 2000, e aí para jogar água para esse aquário de volta, o que eu faço? Pego essa bomba que está responsável pela reposição de água doce, coloco no balde, onde tem a água salgada que eu quero colocar nova, e aí tiro a eclusa da água. Dessa forma ela aciona a bomba, e aí a bomba vai jogar essa água salgada pelo mesmo caminho, a mesma mangueira, que ela já joga a água de RO. Tá? Então no caso aqui desse aquário, ela vai jogar água pelo sump traseiro, essa água nova já vai se misturar ali, pelo sump traseiro e vai escorrer para o display, sem fazer muita bagunça, sem fazer sujeira, sem derrubar coral, sem jogar substrato para cima, Então é uma maneira interessante aí de você poder colocar água no seu aquário sem precisar fazer força, sem carregar peso e sem fazer uma bagunça no reef, tá bom? Mas é muito importante você reparar, que na hora que você desligar, colocar a eclusa de volta na água e a bomba se desligar, tem que tomar cuidado porque muito provavelmente vai haver um efeito sifão aí, tá bom? Porque provavelmente o sump já vai estar cheio, como é o caso que acontece aqui comigo. Então sempre quando eu termino de jogar água para dentro do aquário, eu boto a eclusa de volta na água para desligar a bomba e tiro aquela tampa da mangueira que está dentro da água, justamente para que a água não retorne de volta por ela, tá bom? Então acho que é uma maneira inteligente aí, prática de fazer isso, mas sempre tomando esse cuidado com o efeito sifão. E aí quando você vai fazer uma troca de água, uma pergunta bem comum às vezes do pessoal fazer existe um limite de água que eu posso trocar? Qual que é o máximo de TPA que eu posso fazer? Vai dar problema se eu trocar, sei lá, 50% da água, 70% da água, 90% da água? Eu vou ter problema se eu fizer isso? Então, acho que esse é um assunto também legal de comentar. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente entender quais os parâmetros físico-químicos que estão na água do nosso aquário e quais são esses mesmos parâmetros dentro da água nova que você vai introduzir no aquário, tá bom? Por quê? Porque se a gente está trocando uma quantidade pequena de água, não importa muito se a água nova que você está colocando ela está 1 ou 2 graus a mais ou a menos,
né, da água do seu aquário, justamente porque é uma quantidade pequena e ela automaticamente, entrando em contato com a água que já está no seu reef, ela vai ter um equilíbrio ali, vai acabar, né, equiparando aquela temperatura e vai ficar praticamente igual ao que já estava, né? Mas quando a gente está trocando uma quantidade grande, é importante sim, né, levar em consideração esses parâmetros, porque justamente você pode dar uma mudança muito brusca, né, de temperatura ou até mesmo de salinidade, por exemplo, dentro do seu aquário, né? Então, se você mora num lugar, por exemplo, que é muito frio ou muito quente, e aí você está trocando aquela água, digamos que o seu aquário está em 25 graus, né? Você vai trocar por uma água que está muito fria, está em 20 graus, pô, a partir do momento que você trocar metade ou até mais daquela água, né, você vai ter uma queda aí de tranquilamente 2 graus aí de uma vez de temperatura do seu aquário. Então, é importante tomar cuidado com isso. Então, nesse cenário, trocando muita água, eu acho importante você equilibrar essa temperatura aí, tá bom? Principalmente tendo em consideração se você está num ambiente, né, que tem um clima muito diferente do que está a temperatura aí do seu aquário. Além disso, é importante a gente considerar que se você está, por exemplo, tendo problema aí no seu reef, né, de parâmetros como KH, cálcio, e você está, sei lá, com o seu KH em 5, né, o seu cálcio em 350, alguma coisa do tipo, você trocar, digamos assim, 60%, 70% de água desse aquário por uma água que você tem o KH de, por exemplo, 8, não é uma boa ideia, tá? Por quê? Porque justamente você vai sair de um KH de 5, tá? E vamos dizer que você vai trocar metade da água aí, tá bom? Você vai sair de um KH de 5 para trocando por um de 8, você vai chegar aí mais ou menos em 6,5 de KH de uma vez só, né? Então você vai subir 1,5 ponto de KH em instantes, né? E isso não é legal, isso vai gerar um desequilíbrio, um impacto muito forte aí no seu aquário, uma instabilidade tremenda. E aí sim, ter trocado muita água pode ter gerado um problema ou pode acabar te causando, né, um problema aí, uma dificuldade ou até mesmo perda de animais, tá bom? Então é muito importante considerar isso, tá? Então se você está com parâmetros muito fora mesmo, é interessante eventualmente que você ou corrija ele com TPAs menores, só que com mais frequência, né? Então você vai trocando pouca água ao longo de algumas vezes, né, várias vezes ali ao longo de algum período, tá bom? Ou você pode até ajustar um pouco, né, esses parâmetros através de alguma dosagem de algum produto, né, de Balin, por exemplo. E aí quando você chegar, né, nesses parâmetros de uma maneira um pouco mais próxima aí da água que você vai trocar, aí sim você pode eventualmente trocar aí uma boa quantidade de água do seu aquário, tá bom? Então é importante levar isso em consideração, porque como eu falei no vídeo anterior, eu sou muito fã de TPA, eu acho que ela é muito importante, acho que na maioria das vezes ela só ajuda o aquarista, mas se feita da maneira correta, sem entender exatamente, né, o que está acontecendo dentro do seu aquário, o tiro pode sair pela culatra, né? Então é bom aí sempre entender o que você está fazendo, tá bom? Agora vamos supor que, pô, o seu aquário está tudo certo, os parâmetros estão bem, você está com o KH ligeiramente baixo, aí sei lá, um 6,5, um cálcio de 400, por exemplo, né? Aí eu não vejo problema algum você trocar essa água aí, tá? Fazer uma troca muito grande aí de 60%, 70%, uma vez que os parâmetros estão relativamente próximos, tá bom? Da água que você vai trocar, porque aí você não vai ter uma mudança muito brusca desses parâmetros aí que são importantes para os corais. Então, basicamente, assim, existe um limite de TPA? Não, tá? Você pode fazer a TPA do tamanho que você quiser, mas você tem que justamente entender o porquê você está fazendo aquela TPA, como estão os parâmetros do seu aquário, como estão os parâmetros da água da TPA e como vai ficar o parâmetro do seu aquário após essa troca de água, tá bom? Então eu acho importante aí levar esses pontos aí em consideração. Uma outra coisa muito importante, tá, quando a gente está falando de parâmetro, de teste no aquário, é você medir a salinidade corretamente, tá, pessoal? Eu acho que muitas vezes tem muito aquarista por aí tendo problema no aquário porque não calibra o refratrômetro direito e não acompanha a salinidade da forma como deveria, tá bom? Então é muito importante isso, gente. Sempre calibre o refratrômetro, tá bom? Aqueles refratrômetros canetinha, calibra com soro, tá bom? De farmácia mesmo. Só que toda vez que você for usar, você calibra ele, tá bom? Não use ele sem calibrar, porque é um tipo de equipamento que ele descalibra muito fácil, muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você errar a salinidade da tua água, né, de TPA ou da própria água do seu aquário, você vai ter problema com todos os outros parâmetros, tá bom? Porque a concentração de sais ela vai determinar a concentração de outros elementos que a gente tem naquela água, tá? Então sempre calibrem o refratrômetro de vocês, galera. Uma outra dúvida muito frequente aí, principalmente do pessoal iniciante ou do pessoal que veio da água doce, né? É se você precisa sifonar o substrato quando você vai fazer a TPA. E olha, pessoal, eu pessoalmente nunca sifonei substrato de aquário marinho, tá bom? E não pretendo sifonar, tá? Então eu não acho que é importante você fazer isso. Isso não vai determinar a qualidade da sua água, isso não vai determinar
a sobrevivência dos seus animais, não vai determinar se o substrato vai ficar branco ou não, porque o substrato nunca vai ficar branco, tá? Ele só fica branco nos primeiros dias, depois, cresce alga calcária, ciano, dino, um monte de coisa vai ali incrustando, vai crescendo em cima, então não tem muito como fugir disso, tá? E sempre quando você acabar movimentando o substrato, principalmente uma camada de substrato mais alta, né, de um aquário que tem um substrato aí de uns 5 centímetros, por exemplo, vai ter muita sujeira acumulada lá embaixo, então a chance de você ter um problema no aquário, tá, estourar algum tipo de nutriente, amônia, qualquer coisa desse sentido, existe e é bem provável que aconteça. Então tome cuidado, eu não acho necessário, como eu disse, nunca sifonei substrato nenhum na minha vida, tá, para aquário marinho, então pode ter certeza que isso não é o que vai impedir os seus corais de crescer, de se desenvolverem ou de você ter um aquário bacana, tá bom? Então se você estiver tendo problemas aí com algo, alguma coisa do tipo, provavelmente você sifonar o substrato não vai resolver nada, tá bom? Vale a pena dar uma olhada em outras coisas que vêm antes disso aí, tá bom? Que muitas delas a gente até comentou no vídeo anterior aí na parte 1 sobre TPA. E aí uma outra pergunta que é muito comum da galera, né, fazer por aí, é se você precisa dosar algum tipo de bactéria, né, quando você faz a TPA, né, se é importante repor as bactérias quando a gente troca a água. E olha, pessoal, sinceramente, não vejo muito fundamento em dizer que quando a gente está tirando água do aquário, a gente está tirando uma boa parte das bactérias boas ou tirando bactérias que são importantes, né, pro reef. Porque a realidade é que a maioria das bactérias que a gente precisa, né, que são importantes para o nosso aquário, elas estão nas mídias, elas vão estar nas rochas, no substrato, até mesmo no esqueleto dos corais, nas bases dos corais, tá bom? Então, todas essas bactérias que a gente quer que fiquem nos nossos aquários, elas vão ficar, elas não vão sair por aí na água, tá bom? Então não precisa ficar preocupado, toda vez que você tirar a água, você colocar bactérias novas porque você está tirando alguma bactéria boa ali e tal. Isso não vai acontecer, tá bom? Você pode tranquilamente tirar a água do seu aquário, não introduzir nenhuma bactéria e vai ficar tudo bem, normal, tá bom? Porém, né, uma coisa que é importante de se dizer é que caso você faça uso de alguma bactéria, como por exemplo eu faço aqui do Life Source, é meio, né, lógico que você não vai chegar e vai jogar, por exemplo, o Life Source no dia da TPA, né? Porque senão você vai jogar um produto lá, você vai tirar a água onde você acabou de jogar o produto, né? Porque ele fica um tempo ainda, né, com a água turva ali, até ele se assentar e se acomodar nas mídias, né, nesses substratos aí para as bactérias, né? Então, claro que você não vai jogar um produto desse de bactéria e depois fazer a TPA, certo? Então, se você quiser, né, tiver fácil na sua rotina, pô, você já vai naquele dia da TPA, você já está mexendo no aquário, beleza. Faça a TPA e jogue a bactéria que você costuma jogar, não tem problema nenhum. É geralmente como eu faço TPA e no dia seguinte, né, às vezes no mesmo dia, eu coloco o Life Source, mas não porque eu acho que eu tirei bactérias boas da água com a TPA, entende? Mas sim porque uma vez que eu estou tirando a água do aquário, eu não vou jogar o produto na água naquele dia, porque eu vou estar jogando o produto fora, né? Eu vou estar desperdiçando, tá? Então, é importante pensar nisso, mas não se preocupe com, nossa, fiz TPA, preciso jogar bactéria porque isso vai atrapalhar meus corais ou meus animais, vou perder peixe se eu não fizer isso. Não, isso não vai acontecer, esquece, tá bom? Esquece. Você poderia trocar 100% da sua água, que em termos de bactéria, de ciclo do nitrogênio, amônia, esse tipo de coisa, você não ia ter um impacto gigantesco aí no seu aquário, tá bom? Porque justamente se você mantesse as mídias, as rochas, o substrato, justamente as suas bactérias, as bactérias importantes vão estar nesse ambiente aí, tá? Né? Nessas superfícies, digamos assim, tá bom? Então, é isso basicamente que eu penso. Então, mesmo se for outras bactérias, né, que você utiliza aí, para bactéria de ciclo de nitrogênio, para bactérias de tipo probióticas, né, alguma coisa nesse sentido, não se preocupe em colocar a TPA como uma eliminadora de boas bactérias, mas se preocupe sim, né, em se você for fazer uma TPA, jogar depois, porque senão você vai estar desperdiçando o produto aí, tá bom? E uma outra coisa importante também é que quando você for fazer testes, por exemplo, do seu aquário, você não vai fazer os testes no dia da TPA ou no dia depois da TPA, tá bom, pessoal? Por quê? Porque você vai estar pegando, né, uma água do seu aquário meio que maquiada, sabe? Ela vai estar meio polidinha, porque você acabou de trocar uma parte da água por uma água nova, né, uma água boa, perfeita. Então, a ideia justamente é que, pelo menos eu aqui costumo fazer, é testar a água do meu aquário um dia antes da TPA, tá? Por quê? Porque um dia antes da TPA, digamos que é o dia onde o aquário está mais depletado, né, das coisas que a gente tem ali para testar. Porque justamente o dia antes da TPA é justamente aquele dia como se o aquário estivesse sem maquiagem, sabe? Como se ele tivesse acordado de manhã cedo com sono e ele está com aquela cara que é a cara verdadeira dele, não tem nenhum tipo de alívio, né, em algum desses parâmetros, justamente porque você passou aí, digamos, se você faz TPA semanal ou quinzenal, você passou
6 ou 14 dias aí sem trocar água, né? Então tudo que estava para ser consumido, tudo que estava para ser fora do lugar, você vai conseguir detectar justamente nesse momento aí pré-TPA, tá bom? E é justamente legal de fazer esses testes antes da TPA, até para saber que às vezes algum resultado de algum teste que você fez pode te indicar que você precise talvez fazer uma TPA maior naquela semana, ou talvez fazer uma TPA menor naquela semana. Então é importante aí você fazer os testes antes, tá bom, de agir em cima do aquário e fazer a troca parcial de água, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Acho que deu para cobrir aí mais alguns tópicos do assunto TPA. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente, seja no direct lá no Instagram, no WhatsApp, aqui nos comentários mesmo, tá bom? Eu leio e respondo pessoalmente todos os comentários de vocês, fico muito feliz aí quando vocês participam, quando vocês interagem aqui comigo, tá bom? Então, muito obrigado, se inscrevam aí no canal, deixem o like e não se esqueçam, pessoal, até o dia 29/5 estamos com promoções, condições exclusivas, cashback, condições de frete, combos inéditos aí, tudo que é de melhor lá no nosso site coralcultura.com.br. Então aproveita porque estamos comemorando o nosso primeiro aniversário e essa festa aí vai ser muito boa para você ficar de fora, tá bom? E além disso, dia 25/5, nosso encontro online aí, 100% gratuito. Se inscrevam, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Tamo junto, pessoal, e fui!